Receba, servo do Senhor. Aí ele falou, pastor, prega até que horas? Eu falei, até 9h25. Santo. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 6. Enquanto você encontra o texto, eu quero glorificar o Senhor por poder, por mais uma vez, estar ministrando a palavra dele neste altar. Também glorificar, pois é a segunda ceia que eu participo aqui na ICP esse ano. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Desse ano, é a segunda, então participei da segunda. Glória a Deus. Quem encontrou o texto, diga: Deus é bom. Vamos ler o versículo de número 8, o versículo de número 9, que diz assim: E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Pode se assentar. Glória. Queridos irmãos, o texto que lemos é um texto muito conhecido, um texto muito narrado, utilizado. Este texto é tão conhecido que quando você conversa com alguns simpatizantes do Evangelho que não proclamam a mesma fé que a nossa, eles conhecem este texto, a multiplicação ou a primeira multiplicação de pães. Mas para entendermos este texto, também devemos conhecer o escritor deste texto. João é quem escreve este texto. João, que era filho de Salomé, juntamente com Zebedeu, seu pai, que era empresário do ramo da pesca, vai ensinar a João também e seu irmão Tiago a se especializarem neste ramo da pesca. João, que não começa seu ministério por intermédio de Cristo, mas começa por intermédio do ministério de João o Batista. João, que depois de uma noite frustrada, Jesus olha para ele e diz: João, segue-me. E a partir dali ele começa a seguir a Jesus. Mas no meio da trajetória, Jesus vai olhar para ele e seu irmão e vai chamá-los de filhos do trovão. Uma pessoa com um temperamento um pouco explosivo, uma pessoa com um temperamento um pouco difícil. E por esse motivo, por algumas vezes Jesus repreendeu a João, pois toda a repreensão de Deus nunca é para nos perder, mas sempre é para nos aproximar-nos mais dele. Então a primeira repreensão que Jesus vai fazer a João, João vai chegar a Jesus e dizer: olha, Senhor, nós encontramos homens expulsando demônios em seu nome, mas nós os repreendemos, pois eles não faziam parte do nosso apostolado. Jesus olha para ele e diz: João, João, se eles não são contra nós, eles são a favor de nós. Jesus estava dizendo para João: João, o importante não é quem expulsa, é no nome de quem expulsa. O importante não é quem prega, mas é no nome de quem prega. O importante não é quem vai cantar, o importante é o nome que está sendo cantado. E o que eu acho interessante é que parece que João não aprendeu com João o Batista, porque um dia chegaram até João e disseram: olha, João, Jesus está batizando mais do que você. Ainda que Jesus não batizasse nas águas ninguém, João disse: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Então João, por ter um temperamento um pouco difícil, Jesus também vai repreendê-lo em uma certa ocasião, a qual Jesus vai tentar se instalar em Samaria, e os samaritanos não vão o receber.
João vai juntar-se com os discípulos e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, a gente ora para que caia fogo do céu e consuma todos esses samaritanos. Jesus olhou para ele e disse: João, parece que você não me conhece. Eu não vim para matar ninguém, porque quem faz isso é o inimigo. Eu vim para dar vida, João, e vida com uma abundância. Só que João vai passar por um processo de metanoia, vai ser transformado, de modo que ele mesmo vai falar em um dos versículos do livro de João, que ele se torna o discípulo amado de Cristo, o próximo, aquele que se debruçava sobre os peitos de Jesus, aquele que fez parte da crucificação de Cristo, estando aos pés da cruz, e Cristo passa a maternidade de Maria para João. João agora é transformado, e por ser transformado, é ele quem vai escrever este evangelho. E o evangelho que ele escreve, o capítulo de número 6, se inicia assim: e depois disto, depois do que, pastor? Porque vocês têm um versículo nos direcionando que depois disso aconteceu alguma coisa. É que antes do capítulo de número 6 acontecer, algo muito grande anterior aconteceu. Se nós olharmos de uma forma cronológica, nós vamos perceber que João se diferencia de todos os evangelistas escritores, ou de todos os evangelhos escritos, porque João é aquele que na maioria das vezes vai escrever milagres, que Lucas não escreve, que Marcos não escreve, que Mateus não escreve. Mas este versículo e o texto que lemos, Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu. Só que João é aquele que vai pegar ou se apegar ao detalhe de dizer: e depois dessas coisas. Pastor, aonde iniciou essa história ou este texto? Este texto iniciou no capítulo de número 14 do livro de Mateus. Mateus vai dizer que havia uma festa dentro do templo ou dentro do palácio, aniversário de Herodes. Herodes estava festejando, e uma jovem, sua afilhada, ele era padrasto dela e também era tio dela, estava dançando, e aquilo impressiona. Ele olha para ela e diz: olha, me pede o que queres, até a metade do reino eu te dou. Ela não sabe pedir, pergunta para sua mãe. Sua mãe diz: eu quero a cabeça do profeta. No meio da festa, a cabeça do profeta é levada. Quem é este profeta? Este profeta é João o Batista, que só tinha um propósito, e depois deste propósito retornou para o Pai. O propósito era anunciar o caminho de Cristo. Depois que termina o propósito, ele falece, e a história vai dizer que o corpo dele é retirado pelos seus discípulos, mas eles vão até Jesus dizer: olha, Senhor, seu primo João o profeta faleceu. Primeiro, há uma perca de profeta para Israel. Segundo, há uma perca de um familiar. Jesus, o texto diz que Jesus neste momento olha para os seus discípulos e diz: passemos daqui para um outro lado. Jesus neste momento vai entrar em um processo de luta. Ele vai se afastar de todo mundo, ele vai se distanciar da multidão. Só que o mesmo texto continua dizendo que ele vai subir ao monte, e quando ele olha para a multidão embaixo, ele vai perceber que havia muita gente. Depois de uma perca, primeiro Jesus multiplica pão, depois de uma perca, pela manhã Jesus vai curar os enfermos, depois de uma perca, pela tarde ou pela madrugada da noite, ele vai vir andando sobre as águas para acalmar os discípulos. Pastor, não entendi. Entenda que mesmo no meio de percas, lutas e frustrações, Jesus não paralisa seu ministério. Pastor, não entendi. É o céu dizendo: você não tem desculpa para parar, você não tem o porquê parar. Não, pastor, mas eu perdi. Mesmo perdendo, ele estava curando. Mesmo perdendo, ele estava multiplicando. Mesmo perdendo, ele estava andando sobre as águas. Pastor, o que é isso? As minhas percas, os meus lutos, as minhas decepções não paralisam o agir de Deus. Pastor, o que é isso? Talvez você perdeu nesse ano, você chorou nesse ano, mas Deus continuou
continuou trabalhando, mas Deus continuou fazendo aquilo que lhe apraz. E eu vou profetizar, debaixo da palavra que prego, esse ano não é ano de parar, é ano de prosseguir avante. Pastor, mas vai ter espinho? Vai, mas a mensagem é avança. Pastor, mas vai ter perca? Vai, pois faz parte do processo. Mas a palavra é: ide e pregai o evangelho. Eu estou pregando para alguém nessa noite que talvez está machucado, ferido, mas a palavra é: eu não te levantei para parar, eu não te levantei para retroceder, eu não te levantei para tosquenejar, eu te levantei para andar, eu te levantei para voar nas asas do Espírito. E o capítulo inicia dizendo que Jesus está no monte, somente com os seus discípulos. Aqui ainda é um momento de separação, mas o versículo seguinte diz que Jesus olhando, ou seja, Jesus levantou a cabeça, e quando ele levanta a cabeça, ele vê uma multidão. Só que o versículo 2 diz que essa multidão só ia atrás dele pelos milagres, curas que ele fazia. Mas quando ele olha para a multidão, a pergunta que ele faz é: Felipe, aonde tem pão para alimentar essa multidão? Só que essa multidão não vai levar uma placa dizendo: nós queremos pão. Essa multidão não vai gritar: estamos famintos. Mas quando o versículo de número 3 inicia e diz que Jesus está vendo a multidão, Jesus não está vendo só aquilo que é externo, Jesus também está vendo aquilo que está no seu interior. Pastor, não entendi. A multidão queria milagre, mas nem sempre Jesus vai me dar o que eu quero. Jesus vai dar aquilo que eu preciso, e aquilo que eu preciso é mais urgente do que eu quero. Jesus está olhando dizendo: vocês querem milagre, mas na verdade vocês precisam de pão, e depois do pão eu posso liberar o milagre. Pastor, o que é isso? Eu não quero frustrar a perspectiva de ninguém nessa noite, mas o céu está dizendo: nem sempre eu vou te dar o que você quer, mas eu sempre vou te dar aquilo que você precisa. Porque talvez na sua ótica o que você quer te alegra, mas na ótica de Deus o que você precisa te firma no altar. Então Ele prefere te dar o que você precisa hoje do que aquilo que você quer no dia de hoje. Felipe, eles precisam de pão. Só que a pergunta é direcionada para um discípulo, mas ali tinha 12 discípulos. Quantos discípulos? Mas Jesus focou em Felipe. E há dois pensamentos que nós temos quando somos escolhidos. O primeiro, alguém diz: toda vez só eu que faço, só me chamam, só lembram de mim. O segundo é o pensamento de quem é chamado e diz: pode me chamar a qualquer momento, que eu estou disponível para o céu. Eu quero que você anda pelo segundo pensamento, que quando Jesus te chamar, você vai dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa e envia-me. Mas por quê Jesus está escolhendo Felipe? Segundo o contexto geográfico, Jesus está na redondeza de Betseda, e Felipe, segundo a história, pertence a essa região. Então é por isso que a pergunta é direcionada para ele, pois Jesus nunca vai te perguntar
aquilo que você não está apto a responder. Jesus sempre vai pedir para que você responda sobre aquilo que você está vivenciando. É por isso que sobre a sua casa é você que tem que responder. É por isso que sobre o seu ministério é você que tem que responder. É por isso que sobre a sua chamada é você que tem que responder. E Jesus não vai perguntar para outro, Ele vai perguntar para você: como anda a sua casa? Como anda a sua chamada? Como anda seu ministério? Como anda a sua vocação? É Jesus dizendo: eu estou te perguntando porque você sabe do que eu estou falando. Só que Felipe se cala, e quando ele responde, a resposta não é a esperada. Ele diz: olha, Senhor, nem que nós tivéssemos 200 denários daria para alimentar toda essa multidão. Só que a pergunta de Jesus não é quanto, é onde. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que Jesus não está perguntando valor, Ele está perguntando aonde está o projeto. Vou repetir de novo, irmão, porque para ser crente tem que ser meio doido, irmão. Pastor, como assim? Às vezes você vai ter que passar na frente daquele condomínio e dizer: Senhor, é aqui, Senhor. Talvez você vai ter que passar de frente daquela agência e dizer: é esse o carro, Senhor. Porque Deus não se apega a valor, irmão. A pergunta é: onde está o seu sonho? Aonde está o seu projeto? Do valor eu me responsabilizo. A palavra para alguém hoje é: aonde está o seu sonho? Me mostra que eu vou agir. Por que ele não pergunta valor, irmão? Porque se ele pergunta valor, a gente está na nossa própria dependência. E quando a gente não tem valor, a gente está na dependência dele. Só que Felipe diz: se tivesse 200 denários, não daria. Segundo os evangelistas, o denário é um dia de trabalho. Sabe o que Felipe está dizendo? Nem que a gente trabalhe 200 dias, 6 meses e 20 e poucos dias, daria para alimentar toda essa multidão. Pastor, o que Felipe está dizendo? O que o Senhor precisa só estará disponível daqui a 6 meses. Aí Jesus está dizendo: não, Felipe, o que você programou para 6 meses, eu faço no dia de hoje. Vou repetir de novo para você dar glória com entendimento, porque talvez você montou o plano, montou o projeto, colocou no papel e disse: vai demorar 10 anos, vai demorar 5 anos, e o céu está dizendo: não, eu posso fazer em um dia o que a terra não tem poder de fazer em 10. Talvez você recebeu o atestado, e o atestado é: daqui 6 meses você pode contar o testemunho, mas o céu está dizendo: não vai precisar de 6 meses, eu vou trazer a existência em um dia o que demoraria 6 meses para se realizar. Imagina aí, irmão, seu projeto que está no papel, que você programou em pagar em longos anos, e o céu está dizendo: eu não preciso de muito tempo,
Eu só preciso de um start, e o meu start destrava todos os cenários. Eu vou profetizar, irmão, porque talvez a gente faz um janeiro profético imaginando para dezembro, e Deus está dizendo: eu não faço só em dezembro, eu posso fazer hoje, agora, nesse instante, nesse momento, nesse minuto, nesse segundo, nesse milésimo. Deus está dizendo: eu não me limito à sua calculadora, eu tenho o meu próprio direcionamento. Mas olha para o texto. Depois que Filipe responde, o texto continua dizendo: mas perguntou isto para ele, somente para o experimentá-lo. A pergunta aqui, Jesus já sabia a resposta, mas mesmo sabendo a resposta, ele quer incluir Felipe dentro da chamada. Pastor, não entendi. Felipe não tinha nada para entregar aqui, mas Jesus está olhando para ele dizendo: Felipe, não é o que você tem, é o desejo que eu tenho em contar com você para o reino. Pastor, o que é isso? O texto diz: pois ele já sabia o que ele ia fazer. Pastor, não entendi. É ele dizendo: mesmo você não tendo resposta, eu já sei o que eu vou fazer. Mesmo você tendo as suas limitações, eu já sei o que eu vou fazer. Pastor, o que é isso? É Jesus dizendo: você respondendo ou não respondendo, o controle continua na minha mão. Você sabendo ou não sabendo, o controle continua na minha direção. Você tendo ou não tendo, o controle ainda é meu. Você tendo ciência ou não tendo, o controle ainda é meu. É Jesus dizendo: acalme esse coração, porque nem sempre você vai ter como responder algumas coisas, mas para todo ponto de interrogação, Jesus é a resposta que você precisa. Ajude a pregar, irmão. Fala para ele: irmão, talvez você não tenha nada, mas Jesus quer colocar você dentro do propósito. Pastor, por quê? Porque está dentro do propósito ou do plano de Deus. Não é pelo que eu tenho, é pelo que Ele quer desenvolver em mim. Então o texto diz que só perguntou para experimentá-lo. Aí André toma a frente, e parece que André é a luz no fim do túnel, aquele que veio salvar aquilo que estava perdido. Ele encontra ali um garoto, um homem, um ancião, diz que era um homem, e ele diz: me empresta seus peixes, me empresta seus pães. O garoto não se limita, porque o garoto entende que aquele alimento na mão dele é alimento só para ele, mas aquele alimento na mão certa é alimento para todo o faminto. Ele entrega o pão. André se apresenta e diz: olha, Senhor, aqui tem 2 pães e 5 peixes, ou 5 peixes, 7 peixes e 2 pães. O inverso: 2 peixes, 5 pães. Aí a pergunta que André faz para si mesmo, porque talvez ali a própria multidão começou a dizer: o que é isso, André? Para nos alimentar. Aí o próprio André, ele olha para o cesto e diz: o que é isso? Para alimentar tanta gente. E às vezes parece até eu e você, irmão. A gente entra, vira um janeiro e diz: hoje ou esse ano vai ser um ano tremendo. Mas a luta começa a apertar, você já começa a dizer: não sei se vai ser tão tremendo. A gente diz: esse vai ser o ano poderoso. Mas a luta começa a vir, a gente começa a pensar: será que vai ser tão poderoso assim? É você no começo de semana, dizendo: essa semana eu vou arrasar.
essa semana vai dar tudo certo. Aí daqui a pouco você olha no celular, vê o valor da fatura, seu coração arde e diz: não sei se vai ser tão bom assim. A mensagem do trabalho chega e você diz: não sei se essa semana vai ser tão produtiva. André está dizendo: Senhor, o que eu tenho aqui não é nada. Aí Jesus estende a mão e diz: dá para mim, André, dá para mim, André, porque na sua mão não é nada, mas na minha, André, é multiplicar. Olha para cá, porque André está dizendo: só tem um pouquinho. Só tem o quê? Só tem o quê, irmão? E às vezes a gente não se anima só com um pouquinho, a gente quer bastante. Só que quando a gente olha para a Bíblia, um dia o profeta olhou para uma mulher e disse: o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Pastor, qual é a resposta para esse texto? Primeiro, é que ela é mulher, e toda mulher tem uma ótica diferente da do homem. Pastor, como assim? Às vezes o guarda-roupa está cheio, está dizendo: eu não tenho roupa para vestir, não tenho aonde colocar sapato, mas está dizendo: eu preciso comprar um sapato novo, porque os que estão aqui não me dão. Brincadeiras à parte, o profeta olhou para ela e disse: é pouco enquanto não tem uma palavra liberada, mas depois que eu liberar a palavra, você vai pegar um pouquinho, derramar num azeite, depois outro vaso, depois outro vaso. Pastor, e um pouquinho virou empresária, pagou o que devia e sobrou ainda para viver. Pastor, não entendi. Deus quer usar o seu pouquinho, irmão. Gideão diz: o meu milharal é o menor. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou pouquinho, mas o varão desce e diz: varão valoroso, vai nesse seu pouquinho mesmo, porque Deus é contigo. E o pouquinho de Gideão deu vitória na guerra. Pastor, o que é isso? Lembra de Davi? Só tinha 5 pedras e uma funda. O gigante gritou: eu sou cachorro para você vir com pedras e paz. Davi está dizendo: é pouquinho, mas eu estou indo no nome do Senhor. E o gigante caiu por terra. Lembra de Moisés? Só tinha um cajado, é pouco demais, mas o céu disse: a ordem não é para parar, a ordem é para marchar. Pega o seu pouquinho, toca no rio ou no mar e ele vai se abrir. Lembra do profeta Elesias, ou Elias, que subiu o Monte Carmelo, venceu os profetas de Baals e Balaíns, desceu do monte e disse para o servo: sobe o monte e veja o que tem lá. Ele vai subir 7 vezes. Na 7ª vez ele disse: eu vejo uma pequena mão, do tamanho da mão de um homem, ou vejo uma mão pequena. Aí Elias diz: avisa Acabe para descer a carruagem, pois vai vir uma tremenda chuva. Pastor, não entendi. A nuvem era pequena, mas o que viria sobre ela era abundante. Eu vou pregar para você da glória com entendimento. Talvez a oração é um pouquinho, mas vai ser essa oração mesma que vai abrir porta onde não tem porta. Talvez o louvor é só um pouquinho, e o céu está dizendo: mas é esse louvor mesmo que eu vou usar para quebrar as cadeias. Talvez é só um pouquinho de jejum, porque a saúde limita, e o céu está dizendo: mas vai ser esse pouquinho que eu vou usar para fazer coisas grandiosas. Aí Jesus levanta um pouco e dá graças. O
que ele faz, irmão? O que ele faz, irmão? Pastor, o que é isso? É o céu nos ensinando. Aprenda a agradecer pelo pouco que você tem. Porque se você não souber ser grato no pouco, eu não posso te colocar no muito. Pastor, o que é isso? Talvez é meia cartela de ovo. Seja grato. Pastor, o que é isso? Talvez é aquele sapato que já até furou, irmão. Mas seja grato. Pastor, o que é isso? É o céu nos ensinando. Seja grato no pouco, porque do pouco eu te colocarei no muito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pede tanto para Deus um trabalho, e quando entra nesse trabalho a gente começa a dizer: é muito pouco. Quando não tinha, queria ter. Agora que tem, está desdenhando, dizendo que é pouco. Aprenda a ser fiel nesse pouco, que eu tenho poder para te colocar no muito. Pastor, o que é isso? É o céu dizendo: aprenda a ser grato, pois o milagre só vem depois da sua gratidão. Pastor, o que é isso? É você chegar na segunda-feira lá naquela empresa e tá aquela rodinha dizendo: o RH não presta, o administrativo não presta, e você chegar dizendo: mas aqui é a provisão de Deus para nós. É você chegar indo na contramão, dizendo: isso é um pouco aos nossos olhos, mas é o suficiente para nos manter de pé. Porque a gente está dotado, preso a aprender da graça só pelas coisas grandes. Aí o céu está dizendo: não, ninguém começa no grande, todos começaram no pequeno, no pouco. Talvez foi só aquele trupicão e você diz: ah, não caí por sorte. Deus está dizendo: não, filha, você não caiu porque tinha uma mão estendida. Talvez é pouco, irmão, para você, mas o céu está dizendo: dá grata nisso, ou dá graça nisso, porque o Salmo nos diz: seja grato em todo tempo, em todas as coisas, em todos os momentos, em todos os instantes. É o céu dizendo: quando eu vejo em você gratidão, a porta hoje é pequena, mas eu abro uma porta maior. Quando eu ver você em gratidão, a finança hoje talvez seja pequena, mas eu transbordo o celeiro, faço sobrar. É o céu dizendo: o que precisa não é pedido de milagre, o que precisa é consciência de gratidão. O que precisa não é campanha de porta aberta, o que precisa é a consciência aberta para entender que tudo que você tem é por Ele, para Ele, e por Ele foi feita todas as coisas. Vamos partir para o término. O texto diz que Jesus pega, levanta o Pai da graça, e agora Ele reparte e entrega aos discípulos, para que os discípulos entreguem à multidão. Mas antes de começar a entrega, Jesus disse: manda todo mundo sentar. Aí o texto continua dizendo: e o lugar era muito gramado ou verdejante. Você já imaginou se eles estivessem no deserto e Jesus dissesse: senta? Não seria bom? Quer dizer que antes de ter a multiplicação, Jesus preparou todo o ambiente do milagre. Pastor, não entendi. O milagre ainda não chegou, mas o ambiente já está preparado. Senta para receber. O texto diz que os discípulos pegam o cesto, e segundo Marcos, a agenda de Jesus era tão corrida e tão concorrida que tinha dia que não dava para se alimentar, tinha dia que não dava para saciar a fome. E se nós partirmos desse pressuposto, nós diremos que os discípulos também estavam com fome, porque o horário aqui é tarde. Só que antes de Jesus alimentar os discípulos, Ele manda os discípulos alimentar a multidão. E tem hora que é assim, irmão, é a gente que precisa ser alimentado, mas Jesus está dizendo: primeiro alimenta alguém.
Pastor, não entendi. Tem hora que quem quer ouvir pregação é a gente, mas tem hora que Deus diz: prega você. Tem hora que quem quer ouvir eis que te digo é você, mas o céu está dizendo: diga o eis que te digo você mesma. Tem hora que quem precisa de um abraço é a gente, mas vai ter gente chegando e dizendo: me abraça, e quem vai ter que abraçar é você. Tem hora que quem está precisando de uma libertação de um filho dentro de casa é você, mas quem vai ter que orar para o filho de alguém ser liberto também é você. É o céu dizendo: antes de te alimentar, eu quero te usar como instrumento para alimentar outras pessoas. Olha para cá. Você já imaginou, irmão, como foi essa entrega de pão? Pelas características dos próprios discípulos, você já imaginou João entregando o pão e dizendo: essa é a provisão que Deus nos deu? Você imaginou Pedro? Pega logo, porque Pedro era apressado. Você já imaginou Tomé, como era incrédulo? Ele olhava para os seus e dizia: pega, senão some. Você já imaginou Judas? Talvez Judas dizia: um para você, dois para mim. Mas mesmo assim Jesus quis usar a eles todos. Só que o mesmo texto diz que depois que todos se alimentaram, sobraram, Jesus olhou e disse: pega tudo que sobejou, guarda para que não seja jogado fora. Aí o texto diz: e sobrou 12 cestos. Quantos cestos sobrou? É Jesus dizendo: vai alimentando alguém, que eu já estou preparando o seu cesto no final. Vai fazendo por alguém, que eu já estou preparando para você também. É o céu dizendo: alimenta alguém, que eu te alimento. Sacia alguém, que eu te sacieio. Estende a mão para alguém, que eu estendo a mão para você também. Mas a ordem do céu é: não se prenda no seu problema, mas alimente alguém que talvez esteja passando pelo mesmo problema. E o último versículo e penúltimo, e eu terminei, diz assim, ó: e começaram a olhar para ele e dizer: realmente ele é o profeta que veio salvar este mundo. Aí o último versículo está escrito assim, ó: e Jesus, sabendo que eles queriam transformá-lo em rei, saiu dali só, subiu para o monte e voltou a orar. Pastor, o que é isso? Pode ter multiplicação, mas a multiplicação não me afasta desse altar. Pode ter bonança, mas a bonança não me afasta da presença. Pastor, o que é isso? É o céu dizendo: eu vou entregar milagre, eu vou abrir porta, mas nenhuma delas é para te afastar desse altar. Não, pastor, mas eu arrumei um emprego que não dá para ir para o culto, é de Deus. Talvez não seja de Deus. Não, pastor, eu arrumei uns amigos que não gostam de crente, talvez não é para ser seu amigo. Não, pastor, eu entrei em um relacionamento que ele não prioriza o céu, ele prioriza a carne. Aí Deus está dizendo: não é o relacionamento certo, porque o que eu te dou não te tira daqui, mas te aproxima daqui.